acompanhar esse culto das nossas casas, ó Pai. Que possa ser um momento em que nós possamos derramar os nossos corações nas Tuas mãos e agradecer a Ti pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz pelas nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode ficar sentado, a gente vai cantar uma música agora de início. Deus, eu te exaltarei e para sempre vou louvar-te. Eu sou grato a ti, Senhor, pois me deste nova vida. Do céu Jesus veio a nós para nos guiar, sim, da glória para a cruz, para nos salvar. Foi da cruz até a morte e da morte para o céu, e para sempre rei será. Deus, eu te exaltarei e para sempre vou louvar-te. Eu sou grato a ti, Senhor, pois me deste nova vida. Do céu Jesus veio a nós para nos guiar, sim, da glória para a cruz, para nos salvar. Foi da cruz até a morte, da morte para o céu, e para sempre rei será. E para sempre rei será, e para sempre rei será, e para sempre rei será. Amém. Muito bem, muito boa noite a todos os amados irmãos, amigos e também alguns irmãos e amigos também que estão nos acompanhando de casa, adorando o nosso Deus juntos. Para nós é um motivo de muita alegria nos reunirmos nesta hora para adorarmos ao Senhor. Nós, nesta noite, estamos muito felizes por cada um dos irmãos que estão aqui, que puderam estar hoje. Alguns estavam com bastante saudade, né? Algumas crianças aí com saudade dos juniores. E também nós temos o seu Antônio conosco, a família que o Roland e a Lucimara são amigos deles e puderam também nos visitar hoje. Bem-vindos, né? Temos também a família aqui do irmão que está conosco já há algumas semanas. E temos o privilégio também de receber hoje o pastor Arnoldo e a tia Eloá. Eu posso falar assim, né, tia? Eu chamo a irmã Eloá de tia. Então, carinhosamente, e tenho bastante admiração e sinto muito honrado pela presença de vocês aqui. E que volte mais e mais vezes, é muito bom tê-los conosco. Temos lá atrás também, que eu esqueci o nome, mas eu sei que são amigos do Wesley e da Júlia, né? Sejam bem-vindos, já estiveram outras vezes também, para nós é muito bom recebê-los. E temos aqui, já tem alguns meses, né? A tia Iraci está conosco também, estava com a saudade dela. E dos outros irmãos também. Temos a irmã ali também que está com o Mário e a Jaque. Que bom, sejam bem-vindos, tá? Todos nós bem-vindos neste culto de adoração ao Senhor. Para nós é um motivo de muita alegria. Nós queremos mais uma vez orarmos, depois nós vamos assistir a um vídeo sobre missões. Nós estamos no mês de campanha de missões. Tivemos algumas ações nesses meses e tivemos uma competição muito legal aí entre os juniores, né? Eles fizeram
o missiômetro, teve uma competição ali, tivemos primeiro, segundo e o terceiro lugar, né? E hoje nós vamos ter a apresentação de um deles, depois nós vamos apresentar os outros, vamos deixar aí, depois nós vamos combinar quem vai trazer o missiômetro na próxima semana, né? Mas foi muito legal ver essa movimentação dos juniores na liderança do Wesley e da Júlia, incentivando-os para confeccionar o missiômetro, né? Nós estamos com um alvo de R$10 mil, já nós vamos falar sobre isso e vamos mostrar também no nosso missiômetro o quanto nós já alcançamos até agora. Nós temos um texto base para a campanha de missões este ano e ele está escrito aqui, eu não sei se dá para ver daí onde vocês estão, mas diz o seguinte: e vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegria. E vi teu povo entregar ofertas voluntariamente e com alegrias, né? Então, quando se trata de ofertar para a obra do Senhor, esses dois princípios precisam estar juntos, voluntariamente e com alegria. É algo que você e Deus decidem e faz a sua oferta para missões. Nosso trabalho é apenas incentivar e também acompanhar o que esses recursos têm feito nos campos missionários, e hoje nós vamos assistir mais um. Pode soltar aí. Liebe Schwesters und Brüder von jeder Kirche, wo all das, was uns angenommen haben, was uns missionär kam, was uns ernähren, da mit Gebet und da uns auch annähren mit Yield, vielmal Dankeschön. O Gott sei euch segnen. Queridos irmãos e irmãs de todas as igrejas, e você, querido adotante, que nos adota em oração, que também nos adota em sustento no campo missionário, nosso muito obrigado e que Deus te abençoe. Estamos há 1 ano e 4 meses no campo missionário em Tijuco Preto. E muitas coisas Deus tem feito. Deus tem nos levado a várias vidas. Nós já semeamos a palavra do Senhor em vários corações. Há o tempo da semeadura e há o tempo da colheita. E eu creio que esse tempo da colheita virá. Mas para que ele aconteça, nós também contamos com você, porque não somos só nós, os missionários nos campos, que fazem a obra acontecer, mas é você aí do outro lado, na igreja, orando, você que está nos apoiando em orações, financeiramente, a cada querido adotante que tem investido o seu tempo em oração, que tem investido os seus recursos no campo missionário. E juntos nós chegamos a esses corações que tanto precisam do amor de Jesus. Há uma necessidade muito grande aqui em Tijuco Preto. Há um grande índice de alcoolismo, há um grande índice de suicídio e também de drogadição. E nós sabemos que só há uma palavra, uma única mensagem que verdadeiramente pode libertar. E é a boa nova em Cristo Jesus. Bom, meu nome é Renato, faço parte aqui da igreja Congregação de Tijuco Preto. A importância de nós termos um missionário aqui na nossa região, como região pomerana, é muito bom que a gente pode também fazer os cultos em lares e as pessoas que estão enfermas, eles entendem melhor, né, as pessoas mais de idade. Então, com esse trabalho do missionário, nós podemos ter a facilidade de poder ganhar almas para Jesus e que Deus possa nos abençoar, que esse missionário possa nos ajudar cada vez mais a alcançar mais almas para Jesus. Deus tem feito grandes coisas aqui no Garrafão.
e temos a plena certeza que Ele vai continuar realizando a sua obra nesse lugar. Quero deixar uma palavra de gratidão a você que tem orado e investido o seu tempo, os seus recursos e a sua oração aqui nesse campo missionário. A minha oração é para que Deus continue usando a sua vida para chegar até aqui. Se envolva em missões, apoie os campos, apoie os projetos, que certamente isso tem feito toda a diferença. Se nós dobramos os joelhos, nós clamamos ao Deus dos céus, aquele que age nos corações, eu sei que a nossa colheita será muito maior, mas nós devemos fazer a nossa parte. Então eu convido você a adotar um campo missionário em oração. Você vai ter o privilégio de ver e também de participar ali onde Deus já está agindo, ali onde Deus já está fazendo a sua obra de resgate. Posso dizer que a sua oração tem nos mantido firmes aqui no campo missionário e creio que Deus vai continuar nos abençoando e cada vez mais famílias vão conhecer do amor verdadeiro de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós, como missionários, como campo missionário, agradecemos imensamente a você, querido adotante, que tem nos sustentado, que tem orado conosco. E juntos nós vamos chegar muito mais longe, vamos alcançar muito mais vidas e contamos com você. Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Amém. Essa entrada e, vamos dizer assim, essa saída é muito importante, né? Porque a gente sempre vê passar ali as famílias missionárias e fica gravado em nossa mente ao longo da semana. Vai orando por eles, né? Vai orando por eles. Nós temos na quarta-feira, sempre às 19h30, agora em novo horário, o nosso culto de oração por todos os missionários. Nós estamos orando por duas, eu estou falando igual o pastor Laércio, pomerano agora, né? Estamos orando a cada quarta-feira por 2 famílias missionárias, então você pode estar orando conosco toda quarta-feira às 19h30. Se você quiser adotar esse campo, né, com um valor mínimo de R$30 por mês, você pode fazer também, né? Pode estar sendo um parceiro dessa obra, né? O programa de adoção missionária, pastor Laércio e a sua família, lá no Espírito Santo, no projeto Veranos para Jesus. Bom, nós hoje temos um missiômetro, lá entre eles tiveram uma competição, teve o primeiro, o segundo e o terceiro, mas aqui a gente não precisa saber quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, nós queremos saber quais foram os 3. Eu sei que foram ideias incríveis, fantásticas, eu assisti a apresentação deles, a diretoria também, e foi muito legal, né, ver os juniores dedicados em construir aí o seu missiômetro. E aí eu vou chamar o Pigato e o Samuel, que vai aqui nos explicar como é que funciona esse missiômetro deles. E aí, na semana que vem, a Júlia, pode ser, Júlia vai trazer o dela, né? E vai estar, contigo mesmo, vai estar nos explicando como funciona. Combina com sua mãe aí, com alguém para estar nos explicando. Olha só, eles já fizeram a explicação lá para a diretoria e para os líderes deles, mas agora os classificados aí para a igreja. Vamos lá, Samuel, como é que funciona esse negócio aí? Esse funciona, tipo, quando você dá o dinheiro para nós, ele vai subindo de estação. Daí ele vai até... Como 10 mil. 10 mil. Muito bem, só um pouquinho. Começa aqui de 100 em 100 e dá a volta lá até chegar aqui nos R$10 mil, é isso?
Olha só que criatividade, hein? Merece palmas. É um sintonizador de doações. Olha só que criatividade, né? Então, Samuel, olha só, nós temos já no nosso caixa, a igreja até agora ofertou R$1.000. Como é que nós vamos colocar aí? Vai lá. Como é que funciona isso aí? Ó, já vai subindo. Aí é 100. 600. Isso, tá bom. Para aí. Tá com fé, hein, irmão? Tá passando para lá, mas não chegamos lá ainda. Olha, o nosso objetivo é dar a volta lá e chegar aos R$10.000, né? Nós, em um mês, nós avançamos R$1.000, falta 9, né? Nós ainda temos, hoje é quanto? 16, temos um mês e meio para chegar nos 10.000, aliás, ultrapassar os R$10.000. Quem aqui crê que a gente vai ultrapassar? Amém. Eu creio, estou orando por isso, Samuel também está crendo. Então, Gevan Produções, juntos na obra aí para alcançarmos o nosso alvo. Obrigado, Samuel, pela criatividade. Pigato, a família aí provavelmente deu uma ajuda, né? Deu? Ah, tá bom. Obrigado, pode deixar aqui na frente, deixa em qualquer lugar, depois a gente arruma um lugar aí. Mas a ideia é essa, irmãos, nós vamos apresentar os outros e a ideia é a gente acompanhar cada domingo a evolução das entradas até nós alcançarmos o nosso alvo. Falta muito, eu sei, por isso que as quartas-feiras estão abertas para as orações e você pode nos ajudar com isso. E hoje também iniciamos mais um projeto das Sentinelas de Oração. Temos todo domingo, 6:45, aqui em uma das salas, a igreja orando pelo culto, por tudo que envolve o nosso culto. Nós vamos ler um versículo aqui que diz assim: rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita, né? Podemos fazer aqui várias aplicações e nós podemos rogar que o Senhor nos envie esses recursos, né? Como os missionários já disseram ali, nós vamos orar e vamos pedir que Deus nos envie esse recurso. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. E pedir pela família do pastor Laércio, pastor João, lá no Espírito Santo, em Tijuco Preto, e a outra cidade que me esqueci o nome agora, Alto Garrafão, né? E nós vamos orar por eles, pedir que Deus os abençoe, os motive cada vez mais ali na obra, que eles possam continuar espalhando essa mensagem do Senhor a todas as pessoas daquelas cidades, daquela região. E nós também queremos rogar ao Senhor pelos nossos alvos. Nós temos um alvo de 10 adotantes do PAN, já temos 6 adotantes, e nós temos o alvo de R$10.000, já temos R$1.000, e o restante Deus vai nos dar para a honra e glória dele. Senhor, a obra é do Senhor, nós sentimos um grande privilégio em trabalhar nela. Obrigado pela oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós de servirmos ao Senhor, sermos usados pelo Senhor. Muitos irmãos já ofertaram, outros estão orando por uma oferta, outros estão se organizando dentro do seu orçamento para fazer isto, e nós estamos com o nosso coração bem em paz, sabendo que o Senhor da obra vai nos surpreender novamente, como já fizeram outras vezes, como já fez outras vezes. Nós colocamos diante do Senhor as nossas expectativas, mas oramos de acordo com a sua vontade, que o Senhor, que é o Senhor da obra, abençoe esse projeto para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Amém. Você que está aqui presente, você pode ficar em pé nesse momento?
Se você está em casa, no sofá, quiser ficar em pé também, pode ficar, tá? Bem tranquilo. Quero convidar a todos em Hebreus... Só um pouquinho antes. Oi. Você que já veio preparado hoje com a sua oferta missionária, pode trazer e estar depositando, né? E você que não veio preparado hoje, tranquilamente pode ser numa outra data também. Que Deus abençoe cada um. Amém. Olha só, Hebreus 13:15. Quem quiser abrir para acompanhar, Hebreus 13:15 fala assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus, continuamente é meio que sempre, né? Em todos os momentos, a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Que legal esse versículo, né? Quando a gente lê essa palavra sacrifício, né? A gente relembra no Antigo Testamento alguns sacrifícios que o povo de Israel precisava fazer como propiciação dos pecados, né? E o povo precisava pegar um cordeiro, né? O melhor cordeiro, tudo mais, oferecer em sacrifício ao Senhor. E o que Deus está nos pedindo aqui é um sacrifício de louvor, contínuo, em todos os momentos. E isso, na segunda parte do versículo, fala que é um fruto, na verdade. Oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor é um fruto dos lábios que confessam o Senhor. Então, a gente está aqui para cantar algumas músicas que é uma das formas de louvar ao Senhor. Nós temos várias formas de louvar ao Senhor, né? A gente fala assim muitas vezes, o momento do louvor, né? O momento do louvor. O momento do louvor, pessoal, é todos os dias, em todos os momentos. A música é uma das formas que nós temos de oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor. Que muito mais do que música, que as nossas vidas possam cantar uma canção muito bonita ao Senhor. E a gente vai começar cantando uma música que é Te Agradeço, né? E você que tem a sua oferta, o seu dízimo preparado para esse momento também missionário, que você também possa estar trazendo até aqui na frente, tá bom? E se você quiser bater palma nas músicas, pode ficar à vontade, que vai ficar bem melhor aqui, até para me ajudar, né, para eu não sair do ritmo, tá bom? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. De novo! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus.
Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Canta bem forte. Jesus mudou a tua história, canta assim, ó. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e todo louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Ó Deus, nós pertencemos a Ti, Pai, porque o Senhor mudou a nossa história, Pai. Ó Deus, o Senhor fez nas nossas vidas algo que nós nunca poderíamos imaginar. Deus, o Senhor nos livrou de um lamaçal de pecados, o Senhor nos livrou de tantas coisas, Pai. E o Senhor transformou os nossos corações, que era o que nós precisávamos, Deus. Muito obrigado por isso. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está.
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. A nossa vida está nas mãos do nosso Senhor, que está vivo. Por isso que nós agradecemos a Ele por tantas bênçãos e por tantas coisas. A próxima música, ela fala, o título dela é O Meu Querer, né? E às vezes a gente, poxa, mas como é que a gente vai cantar uma música que fala assim, o meu querer? Mas se o seu querer é fazer aquilo que Deus quer para a sua vida, você está no caminho certo. E é isso que a música fala. Ela fala que todas as vezes que a gente abrir a boca, quando a gente olhar em direção de alguém, quando a gente encostar em uma pessoa, quando a gente der algum passo, que seja olhando para o Senhor, que seja para glorificar o Senhor. Já algumas vezes a gente vem falando sobre isso, né? E o texto que a gente leu hoje de Hebreus fala, né? Continuamente, que em todos os momentos o nosso querer seja fazer aquilo que o Senhor quer. Amém? Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar. Mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade,
refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, mestre, amigo, amado Jesus, mestre, amigo, amado Jesus. Quando a gente chama assim Jesus de amigo, né? Às vezes a gente, né, ouve as pessoas falar, nossa, mas eu conheço aquele cara famoso. Eu já uma vez tirei uma foto com o presidente, sei lá, com uma pessoa muito famosa, com um jogador, né? Aquele cara lá, tá vendo? Esse ali é meu amigo, né? A gente tem, às vezes, algumas pessoas próximas da gente que se tornam famosas, né? Eu tenho algumas pessoas que, no passado, né, quando a gente jogava futebol, e alguns deram certo, se deram muito bem, e às vezes eles aparecem na televisão e falam assim, olha, essa pessoa aqui era meu amigo, esse cara ali. E a gente tem o privilégio de chamar o cara que criou tudo, que criou o mundo, que dá razão para a tua vida. A gente tem o privilégio de chamar esse cara de amigo. Nós somos amigos da pessoa mais importante que já existiu. E o mais legal disso tudo é que ele quer ser nosso amigo, né? E o mais impressionante ainda de tudo isso é que ele morreu por nós, porque nós somos pecadores, assim. Então veja assim, quando a gente começa a olhar para esse tipo de situação, a gente diz, nossa, mas eu conheço aquela pessoa lá, tudo mais. Tenha na sua mente que você, na verdade, é amigo da pessoa mais, do ser mais impressionante que já existiu. Do ser que sempre existiu. De um ser que deu razão para a tua vida, para a minha vida, para nossas vidas. Isso é impressionante. E é alguém que tem poder para salvar, amém? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder
poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Ó Deus, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor venceu a morte, ó Pai. O Senhor é capaz de nos dar salvação, Pai. Tantas pessoas buscam salvação em tantas coisas. Deus, em tantos falsos caminhos, Pai. Muito obrigado porque nós encontramos em Ti a salvação. O Senhor venceu a morte, ó Pai, por nós. Obrigado porque o Senhor é nosso amigo. Obrigado porque nós podemos chamar o Senhor de amigo. Obrigado porque nós podemos ter a quem recorrer em todos os momentos, Pai. Por isso nós começamos esse momento de música hoje agradecendo a Ti, porque tudo isso que nós cantamos depois, ó Pai, fez com que a nossa vida fosse totalmente transformada e fosse de uma maneira que nós nunca poderíamos imaginar, Pai. Muito obrigado, Deus. Prepara os nossos corações para aquilo que nós iremos ouvir aqui, a mensagem, Pai, que possa vir de encontro aos nossos corações, às nossas vidas, Deus, em nome de Jesus, amém. Poder sentar? O pastor está com a palavra. Amém. Obrigado, Wesley, e todos os irmãos que cooperaram para facilitar esse momento de louvor nesta noite. Nós queremos ler Mateus capítulo 9, versículos 35 em diante. Nós leremos até o versículo 7 do capítulo 10. Mateus capítulo 9, 35 até o 7 do capítulo 10. Eu quero estar pensando hoje sobre o título A Seara é Grande e Jesus precisa de você. A seara é grande e Jesus precisa de você. Tem muita gente que fala assim, Jesus não precisa da gente. Na verdade, no plano de Deus, para o reino, Ele incluiu você. Precisa sim, né? Ele precisa sim. Ele poderia ter pensado em várias formas, em vários planos para alcançar pessoas, para expandir o reino dele, mas Ele nos incluiu. Então, a seara é grande e Jesus precisa de você. Muito bem, Mateus 9, 35 em diante diz o seguinte: Jesus percorria
todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara ou da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E estes são os nomes dos 12 apóstolos: primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou esses 12 e ordenou-lhes: não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: o reino do céu chegou. Meus amados irmãos, esse é um dos textos que descreve o ministério de Jesus, a sua missão enquanto esteve por aqui fisicamente, e é um dos textos consolador para os pastores e obreiros da obra. E aqui Mateus, aliás, dá uma descrição do foco de Jesus no ministério e o foco da igreja na missão que Jesus deu para ela. Quando falo igreja, estou falando você e eu, estou nos incluindo nisso, né? Não é a Igreja Batista Pioneira, é você, eu e você. E depois vai dizer o tríplice ministério de Jesus. E Jesus tem um olhar para as pessoas, e esse olhar é um olhar sensível, perceptível. Ele percebe que havia muitas pessoas perdidas, atribuladas, aflitas, desamparadas, e havia uma necessidade de pastorear essas pessoas. E então Jesus tem uma ideia brilhante, compartilha com seus discípulos e compartilha com todos nós que estamos aqui nessa noite. Ele diz: rogai ao Senhor da colheita ou da seara para que envie trabalhadores. E aí, nossa tendência muitas vezes é pensarmos que nesses momentos nós vamos orar e dizer: Senhor, envia pessoas, envia pessoas. Eu quis incluir o início do capítulo 10 junto nesse texto, porque logo depois que Jesus dá a dica, ele olha para as pessoas que estão ali, isto é, os discípulos, e diz assim: galera, vocês até aqui estavam me seguindo confortavelmente, eu estava ensinando, eu estava curando e eu estava pregando. Chegou a hora de vocês não só vir atrás de mim e participar disso, olhando eu fazer, mas está na hora de vocês arregaçarem suas mangas e irem levar essa mensagem a tantas pessoas que estão perdidas, aflitas e desamparadas. E depois ele descreve ele dá orientações do que eles deveriam fazer. Ele envia esses discípulos para fazer o quê?
o que Mateus descreveu em 9:35, que era o que Jesus fazia. Os discípulos foram enviados para pregar, curar e ensinar pessoas o que Jesus fazia. Veja bem, amados irmãos, nós estamos no momento, e as músicas aqui que nós cantamos descreveram isso. Jesus tem poder para salvar, Ele tem poder para levantar a sua vida, capacitar você, orientar você e enviar você para missões. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui, nós vamos destacar alguns pontos que neste momento, nesta mensagem eu achei interessante, gostaria de compartilhar com todos nós nessa noite. Provavelmente há tantos outros e você pode ficar à vontade durante a semana para fazer várias devocionais desse texto, né? Mas o primeiro ponto aqui é que Jesus ele percorria todos os lugares, todos os lugares. Há um destaque e há uma separação aqui. Jesus percorria as polis, mas também percorria os cume, ou seja, as metrópoles, as grandes cidades. Jesus estava interessado nessas pessoas. Haviam pessoas de posses nessas cidades. Haviam pessoas em destaque nessas cidades, pessoas cultas nessa cidade. Por exemplo, a mulher de Cusa que morava, Chuza ou Cusa, alguns dizem, que morava no palácio, que se tornou uma discípula de Jesus, inclusive sustentava o ministério dele financeiramente. Susana e tantas, o centurião que Jesus libertou, eram pessoas de destaque na sociedade da época, vivia nas grandes cidades e Jesus as libertou. Mas Jesus também percorreu os lugares mais vulneráveis e abandonados pela sociedade da época, pessoas que sofriam de várias enfermidades e males como lepra, os paralíticos, os mancos, os cegos, os que sofriam de espíritos imundos. Jesus foi até essas pessoas, os menos favorecidos, e Jesus teve grande interesse em salvar pessoas. É impressionante como no tempo presente surgem pessoas que só querem trabalhar nos grandes centros. E Jesus não tinha isso. Jesus, aqui o ministério de Jesus era percorrer as cidades, as polis, e era também percorrer as pequenas aldeias, povoados. O interesse de Jesus era gente. Onde tinha gente, Jesus percorria, Jesus ia até elas e ensinava, pregava e curava essas pessoas. Esse é o tríplice ministério de Jesus. Para onde Jesus ia, ele fazia muitas coisas, e os discípulos observavam muitas coisas que Jesus fazia, mas o foco principal do ministério de Jesus era ensinar. E esse deve ser um foco principal da igreja. Os gregos tinham mania de colocar aquilo que era mais importante primeiro quando ia escrever o texto. Então, se nós aqui pudéssemos destacar aqui a prioridade das prioridades de Jesus no ministério dele, era ensinar pessoas, libertar pessoas do jugo, por exemplo, dos fariseus. O segundo aqui, até o termo aqui é didasco, de onde nós tiramos a palavra didática. Jesus era muito didático, ele ensinava pessoas, ele era um professor, um mestre, alguém que instruía pessoas. E os discípulos já estavam há muito tempo recebendo Jesus ensinando e os discípulos ali aprendendo. É como nós, todos os domingos, estamos aqui aprendendo. Nós temos reuniões durante a semana, você está lá aprendendo. Você está recebendo o ensino o tempo todo. Quantos anos já faz que você recebe ensino? Eu já faz
Deixa eu ver aqui, me converti aos 15, tenho 34, já faz alguns anos. Você tem quantos anos que tem recebido o ensino? Como os discípulos que andavam com Jesus. Mas Jesus também pregava nas sinagogas, onde ele chegava, ele queria compartilhar a palavra, esse querusso, proclamar como um arauto, essa proclamação pública das verdades do Senhor com autoridade. Mas aparece um outro termo nesse texto aqui que tem muito a ver com a penúltima música que nós cantamos e com a última. Porque quando nós lemos na palavra de Deus a palavra curar, ou salvar, ou sarar, dependendo da tradução que você tem, ou restaurar, você vai sempre ver a palavra, esses sinônimos na palavra. O que para nós é sinônimos, para os gregos, cada uma tinha um sentido diferente. Existem pelo menos 5 termos para cura nos evangelhos. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso sobre isso, não vou entrar em detalhes em todos aqui, se você quiser ter a curiosidade, pode ler o meu trabalho, mas na Bíblia nós encontramos o termo Iama ou Ialmai, o soteria, que tem a ver com cura no sentido de salvação, o cura salvífica. Nós temos o cataritzo, que era uma cura religiosa, uma cura, e temos também o higies, mas o termo que aparece aqui, meus amados irmãos, é terapeu. Jesus terapeu nas pessoas. Jesus, por onde ele ia, ele queria ouvir as pessoas. Você já chamou sua atenção quando Jesus chega para um cego? Ele é cego, ele está clamando para ser liberto, e Jesus chega para ele e pergunta assim: o que você quer que eu faça por você? Jesus está fazendo com que essa pessoa fale, porque falando ela é curada. O processo de cura que Jesus realizava na vida das pessoas sempre não é a mesma cura. Nesse caso aqui, o verbo é terapeu. E quando lemos a palavra cura, tem esses significados. E nesse sentido, Jesus se dirigia às multidões, às pessoas, e as ouvia. Qual era o dilema? Qual era a dificuldade? Qual era o problema? E em alguns casos, Jesus realizou milagre de cura. Mas em muitos casos, Jesus terapeu nas pessoas. De onde surge a palavra terapia? Quando você vai no médico, o médico decide a terapia que ele vai aplicar para curar você. Muitas vezes ele administra um remédio, às vezes ele administra um outro tipo de remédio. Quando às vezes precisa de quimioterapia, ou de fisioterapia, ou de uma cirurgia, mas Jesus praticava terapia com as pessoas. Meus amados irmãos, sabe o que Jesus quer que a igreja faça? Que a igreja seja um ambiente terapêutico, onde as pessoas chegam e sejam curadas de suas tribulações, de seus abatimentos, de suas angústias. E sabe quem faz isso? Graças a Deus, que esse texto não diz que é o pastor. Ele está dizendo, e Jesus olha para essa necessidade, Jesus está olhando para essas pessoas, ele olha para o alto, para o Senhor, olha para essa multidão que se aglomerava para ouvi-lo, ouvir os seus ensinos, ouvir suas pregações, ouvir as suas palavras de consolo, de conforto, de libertação. Jesus olha e o número começou a crescer. Alguns intérpretes dizem que Jesus estava aqui no auge do seu ministério. O ministério estava crescendo. O ministério que começou na Galileia, agora estava ultrapassando a fronteira da cidade, da região. E agora Jesus olha para essas multidões e ele via pessoas, ele olhava para as pessoas e se compadecia delas.
Sabe o que Jesus quer de mim e de você? Que você olhe para as pessoas. Olhe para as pessoas. Olhe para o seu vizinho. Olhe com um olhar espiritual. Faça como Paulo em Efésios 1:18, que os seus olhos e os meus olhos sejam abertos, para que os olhos do coração sejam abertos, para que a gente perceba essa dor, esse sofrimento, essa tribulação, essa angústia, essa treva que a pessoa vive, e seja uma pessoa que vai levar ensino verdadeiro. Há tantas pessoas que vivem oprimidas com os ensinos que elas assistem nas madrugadas, quando ela não consegue dormir. Como na época existia os ensinos que elas recebiam dos fariseus. Sabe o que Jesus quer? Que a gente olhe para as pessoas. Você está tão atarefado, não é verdade? Você precisa trabalhar, né? Para que ficar olhando para pessoas? Você precisa cuidar da sua vida, da sua família, dos seus filhos. Você precisa descansar. Você precisa investir lá no seu conforto. Aliás, muita gente investe tanto no conforto que o conforto acaba sendo um limitador para ele frequentar os cultos. Não dá, né, para olhar. Não dá. Porque quando você olha com esse olhar, esses olhos do coração iluminado, acontece contigo como Jesus, você se compadece. Se compadece. Veja, amados irmãos, o termo aqui é movido pelas entranhas. Sabe o que é isso? Não é um olhar de pena, fecha o vidro e vai embora e faz uma oração: Senhor, mande um trabalhador para cuidar dessa pessoa. É assim que a gente faz, não é? É assim que a gente faz. A gente não tem tempo. A gente está correndo o tempo todo. Afinal de contas, Jesus viveu há 2000 anos, pastor. Agora nós estamos no século 21, na hipermodernidade. Não temos tempo. Tempo é dinheiro, pastor. Que mundo que você vive? Ah, meus queridos, não mudou nada. Nós fazemos uma viagem daqui no EFAP hoje em 20 minutos, no máximo. Sem multa é 20 minutos, né? 20 minutos. Sabe quanto durava uma viagem dessa na época de Jesus? Quanto tempo? Quem aqui já veio do EFAP até aqui na igreja a pé? Alguém já veio? Deus é tão bom que você nunca precisou, né? Mas existem muita gente que faz isso no mundo. E dura mais ou menos do EFAP aqui, eu não sei. Quantos quilômetros, Mário? Você que é bom de conta aí. 2 horas, 2 horas e meia. É muito. Tem gente que anda 6 horas para chegar na igreja. Quando eu morava em São Paulo, eu acordava no domingo às 4:30 da manhã, para chegar no culto às 8:30, para o momento de oração, e o culto era às 9 horas. E eu fazia isso todos os dias. Todos os dias eu fazia isso para trabalhar, porque eu trabalhava na Avenida Paulista e a igreja era na Maestro Cardim. Quem conhece a região da Liberdade em São Paulo vai entender que é perto. Então, eu trabalhava perto da igreja todos os dias. Todos os dias eu acordava 4:30 da manhã para ir para o trabalho. E no domingo eu ia para o meu ministério, para o meu trabalho. Mas não, né? Isso é jovem lá em São Paulo, não tinha o que fazer, tinha tempo, né, para isso, pastor. Hoje o mundo mudou. Imagina, eu tenho que sair daqui e ir até lá, são 20 minutos, pastor. Que isso, meu irmão? Outro ponto aqui que eu quero destacar é que Jesus, ele olhou, ele se compadeceu e ele percebeu que a multidão precisava de pastor. Mas esse pastor que Jesus coloca aqui não é o pastor que foi para um seminário,
fez teologia, passou por todos os processos e foi ordenado a pastor. Não é isso. Jesus falou assim, eu estou olhando para uma multidão, estou vendo pessoas desamparadas, pessoas aflitas, angustiadas, eu preciso de gente que goste de gente para cuidar dessa gente aqui, dessa multidão. Eu preciso de pessoas que cuidam. O termo principal da palavra pastor é cuidar, apacentar, consolar, confortar. Pastor só que pode fazer isso? Não, é a igreja. É a igreja que faz isso. Aliás, eu sempre vou destacar isso aqui. Nós lemos as cartas pastorais, a gente vai perceber que Paulo, ele plantava a igreja e não ficava na igreja. Sabe quem pastoreava esse povo? Os irmãos. Os irmãos pastoreavam uns aos outros. Hoje nós temos a bênção de ter um pastor na igreja. Aliás, algumas, até tinha pastor na época, tinha os presbíteros, mas muitas não. Veja bem, o outro ponto é que Jesus percebeu que havia muito trabalho e ele percebeu que os trabalhadores eram poucos. Isso me consola, porque eu olho muitas vezes para tanta coisa que nós poderíamos fazer, e nós nos limitamos a fazer com o que temos e com o material humano que nós temos, porque os trabalhadores são poucos. Sempre foi assim. Jesus passou por essa crise em seu ministério, de ver que podia alcançar mais pessoas, e os trabalhadores eram poucos. Havia muita gente que seguia Jesus por causa de comida, e pelo que Jesus podia fazer por elas. Havia muita gente que seguia Jesus pelo que Jesus podia fazer pelo seu parente, libertá-lo de alguma enfermidade. Poucas eram as pessoas que seguiam Jesus e realmente colocaram a mão na massa, arregaçaram as mangas das camisas e vamos trabalhar. Jesus teve essa crise, ele olhou aquele monte de gente e falou assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer com tanta gente para cuidar? Jesus teve uma ideia e falou assim, eu não posso continuar sozinho, ensinando, pregando e restaurando pessoas. Eu preciso fazer algo. E sabe o que Jesus faz? Jesus incentiva os seus discípulos a orar. E é o que nós estamos fazendo. Eu tenho, como pastor, sido muito grato a Deus pelas orações que têm sido realizadas na nossa igreja. Nossa igreja ora todos os dias. Todos os dias. Nós temos programações de segunda a segunda. A igreja se reúne de segunda a segunda para programações que têm a ver com ensino, pregação e restauração de pessoas. As mulheres acabaram de finalizar um livro, Mentiras que as Mulheres Acreditam e Verdades que as Libertam. Sabe o que é isso? Isso é ensino. Isso é terapêutico, é ou não é? Vocês que estão aí. Os homens estão encerrando um livro, Cada Homem um Guerreiro, Andar com Deus. Sabe o que é isso? É ensino. Os homens estão aprendendo lá a como montar um devocional para compartilhar. Isso é pregação da palavra. Isso é terapia. Meus queridos irmãos, Jesus rogou ao Senhor da seara que envie trabalhadores. É o que nós estamos fazendo todos os dias, orando. Nós iniciamos há um mês atrás o projeto de oração na quarta-feira às 19h30. Hoje iniciou outro projeto de oração aqui na igreja às 18h45. Semana que vem tem de novo, agora todos os domingos, 18h45, rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Todo domingo. Se você quiser se arrumar mais cedo e vir orar, venha. A Jaque montou uns grupos ali, mas aqueles grupos vão ser os facilitadores. Você pode vir. Venha orar.
Tem que rogar ao Senhor da seara. Jesus, hashtag Jesus deu a dica para nós. Nós vamos dar bobeira, irmãos. Nós vamos ficar moscando aqui, diante de tanta coisa para fazer, diante de tantas pessoas sem esperança, diante de tantas pessoas abatidas, atribuladas, angustiadas, depressivas, ansiosas. Jesus olha para nós e fala assim: discípulos, igreja de Chapecó, rogai ao Pai da seara, porque os trabalhadores são poucos, mas não vai ficar assim não, eu vou enviar trabalhadores. E aí, eu lembro que em todos os avivamentos da história do cristianismo, começou com oração. Alguns irmãos que estão aqui desde o início da fundação desta igreja, o que aconteceu para que essa igreja fosse organizada, Mário? Oração. A igreja querendo se organizar, a igreja de São Paulo ajudando, e a igreja pensando em se organizar, como se organizar com poucos membros, poucos recursos e pagar um aluguel exorbitante ali próximo do regional, numa área de bastante custo em Chapecó. Oração. Oraram, colocaram uma data de organização, trabalharam os processos e Deus agiu. A igreja foi organizada em 2007. Nós tivemos um período aqui que nós tínhamos, se não me engano, 4 juniores. E as sentinelas começaram a orar. Não pode. Vamos orar. Nós temos um grupo bom de juniores e na pandemia não pararam. E sabe quem está cuidando desse grupo? Hoje, na pandemia, só o Wesley e a Júlia. É pouco. Quantos lá, Júlia? 30 juniores. Como é que 2 pessoas sozinhas para cuidar de 30 juniores? Não dá. São poucos os trabalhadores. Precisamos rogar ao Pai da seara. Domingo, 15:07, nós estamos orando. Quarta, 19:30, estamos orando. Não desanima, não. Nós estamos orando por vocês. Não desanima, não. E eu sei que pessoas vão encostar em vocês e vão dizer: Wesley, Júlia, o que eu posso fazer por vocês? Sexta-feira que vem, Wesley, Júlia, saia, vai no restaurante, vai descansar. Eu vou cuidar dos juniores nesse final de semana. Nos sábados estamos com a mesma situação. Os jovens e os adolescentes se reunindo aqui na igreja, alguns pais temem porque aqui é um pouco isolado e nós temos poucas pessoas para cuidar deles. Nós rogamos ao Pai da seara e vai mandar. Deus vai mandar. Uma outra coisa aqui é que Jesus chamou aqueles que já estavam com ele. É interessante aqui porque eu fico imaginando os discípulos vendo Jesus, dando a dica. Falou assim: galera, é o seguinte, olha a multidão, olha o tanto de trabalho que precisa ser feito, nós vamos ter que orar, porque eu não dou conta não. E nós ainda, além de vocês, nós precisamos de mais, mas nós vamos orar porque eu não quero enviá-los sem antes orar não, porque o trabalho é árduo. E Jesus, então, ele chamou os discípulos. Os versículos 1 e 2 do capítulo 10 diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros, para curar todo tipo de doenças, enfermidades, e estes são os nomes. Jesus deu nome a cada um. Às vezes você olha e fala assim: manda alguém para ajudar nos juniores, manda alguém para ajudar nos adolescentes. Não, Senhor, o Senhor está me chamando nesta noite. Os discípulos estavam ali, Deus não tinha que enviar ninguém, não. Os trabalhadores estavam lá. E eu estou olhando para vários trabalhadores aqui. Estou olhando para alguns trabalhadores que estão em casa. E nós estamos orando para que Deus te ressuscite. Para que Deus te desperte. Para você engajar as suas mangas e investir na obra do Senhor. Você provavelmente, talvez o melhor momento da sua vida foi quando você estava bem atarefado com a obra de Deus. Um dos meus melhores momentos da minha vida foi quando eu acordava de segunda a segunda, 4:30 da manhã, para ir para o centro de São Paulo. Um dos melhores momentos da minha vida. Minto. Segunda a sexta,
Sábado eu acordava mais tarde e no domingo eu acordava às 4:30 da manhã. Meus amados irmãos, Jesus chama quem está aqui. Jesus está chamando você. Jesus está chamando você. Você sabe o que você pode fazer. Jesus te chama, não é possível. O Espírito Santo habita em você, Ele está te chamando. Ele está te chamando. E aí, Jesus chama, já estou quase terminando, Jesus chama, dá autoridade, orienta e envia. Jesus chama, dá autoridade, orienta e envia para o trabalho. Há muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu não dá, eu não tenho, eu não consigo, eu não tenho tempo. Meu irmão, eu entendo você, mas você vai ter que conversar com Jesus. Porque quem chama é Ele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só sirvo ao seu lado. Nós somos aqui colegas de trabalho na, entre aspas, empresa Reino de Deus, matriz Reino de Deus, filial Igreja Batista Pioneira de Chapecó. Eu tenho um grande privilégio de, junto com Wesley e a Júlia, junto com os outros que trabalham, o Mário, que é o presidente, os outros da liderança, eu tenho um grande privilégio de trabalhar com vocês. Mas eu não tenho nada a ver com o trabalho que vocês fazem, vocês se acertam com Jesus. Ele chama vocês, Ele dá autoridade, Ele capacita você, Ele orienta você, Ele envia você, é você e Ele, eu não tenho nada a ver com isso. Meu trabalho é tentar, através da palavra de Deus, te motivar, te despertar, juntos nos motivarmos, nos despertarmos para a obra de Deus. Tem gente que acha que esse negócio de contribuição é só para quem tem o dom de contribuição, porque Paulo falou sobre isso lá em Coríntios. Que isso? Não, é todos nós. O termo que aparece para trabalhadores aqui não é líder, não. Líder foi uma coisa inventada pelos americanos. Aqui é operário. Sabe o que você e eu somos no reino de Deus? Operários, trabalhadores que arregaçam as mangas e vão nas grandes cidades, e vão nos becos, vão em todos os lugares para restaurar pessoas. Quando eu cheguei aqui em Chapecó, falaram para mim que aquela ruazinha assim, lá no São Pedro, era perigosa. Eu já fui lá várias vezes. É perigosa. O Pigato já falou para mim: cuidado, pastor, é perigoso. Mas quem é que vai? Eu preciso de gente para ir comigo. Vamos lá? Eu preciso de gente para ir comigo. Já que é perigoso, preciso de gente para ir comigo. Meus queridos irmãos, estou chegando no fim, mas eu queria ainda compartilhar o seguinte. A prova de que Ele chama está aqui nesse texto. A prova de que Ele chama quem está na igreja, no ministério, está aqui nesse texto. Porque Ele chamou os discípulos. Estava muito confortável para os discípulos olhar Jesus ensinando, pregando e curando. Mas Jesus falou assim: galera, é o seguinte, eu não consigo continuar fazendo isso sozinho, não, eu preciso da ajuda de vocês. Está muito legal ver o que os irmãos têm feito, mas está pesado para alguns. Jesus está precisando de você. Eu não estou precisando, não. A igreja também não. É o reino de Deus que precisa. Eu estou trabalhando como vocês, somos trabalhadores, operários. Jesus está precisando. E aí, eu queria ler contigo João 20, 21. Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, eu os envio. No final do versículo 21 diz isso. Assim como o Pai me enviou, assim como o Pai me enviou, com toda a autoridade para ensinar, para pregar e para curar, eu os envio. Quem? Pastor Pedro, Pastor Martin, Pastor Arnoldo? Não, envia todos vocês. Todos, eu os envio. Jesus não estava tratando aqui com pastores. Mateus 28, 18, 20 diz: aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda a autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto,
Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Essa ordem é para você. Essa ordem é para você. Jesus está te chamando. Jesus quer dar autoridade, aliás, ele já deu, porque o Espírito Santo habita em você e ele te dá autoridade para ir. Jesus está te enviando as ovelhas perdidas, desamparadas e aflitas. Aí você fala assim, pastor, mas eu não tenho poder para isso não. Você não tem mesmo. Sabe quem tem? Olha o que diz Atos 1:8. Mas recebereis poder. Eu não tenho, você também não tem, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, Jesus estava com o ministério só na Galileia. O poder estava sobre ele. Os discípulos estavam presenciando aquilo. E Jesus olhou para os discípulos e falou assim, galera, o negócio está crescendo. Precisamos que todos nós aqui nos envolvamos com a obra. Eu fico imaginando os discípulos olhando para Jesus e falando assim, que isso, está brincando com nós? Nós sair por aí ensinando, pescadores, pessoas simples como nós, falar para centuriões, falar para pessoas importantes. Jesus, onde foi que o senhor estudou teologia? O senhor teve capacitação de liderança para olhar para pessoas como nós e dizer que nós podemos ir ensinar, pregar e curar pessoas? Não, isso é despreparado. Meus irmãos, quantas vezes nós falamos isso? Nós dizemos, não, pastor, eu não consigo. Não, pastor, esse não é meu negócio. Não, pastor, eu não tenho tempo. Ô, gente, não fala para mim que você não tem tempo, não. Me faz um favor. Nunca mais você fala para mim que você não tem tempo, porque você tem tempo. Eu tenho esposa, eu tenho família como você, eu trabalho como você e eu tenho tempo. Eu conheço pessoas com muito trabalho, têm família e têm tempo. Jesus percorria quilômetros a pé, os discípulos também, os nossos irmãos ao longo da história tiveram que fazer grandes distâncias a pé para fazer a obra. Você só tem que entrar no seu carro e ir até as pessoas. Chamar um Uber. Só. E se pedir para eu levar, eu levo. Liga para mim para você ver. Pastor, eu estou querendo visitar fulano, mas eu estou sem carona. O senhor pode vir aqui me buscar? Vou. Com o maior prazer, meu irmão. Eu tenho tempo para fazer isso. Se você quiser vir nos juniores, nos adolescentes, nos jovens, no encontro tal dos homens, das mulheres, falar assim, pastor, estou querendo ir, mas não tenho condições. Já gastei todo o meu salário esse mês, não tenho como colocar gasolina. Eu vou te buscar. Porque a gasolina minha, quem paga é a igreja. Brincadeira. Mas eu vou. E se eu não puder ir, eu arrumo alguém para ir. Eu tenho soldados ao meu comando. Eu tenho soldados aqui que se falar assim, irmão, busca fulano, ele vai buscar. Qualquer hora. Então, não é desculpa, não. Meus irmãos, Jesus está te chamando. A seara é grande, a obra é grande, ele precisa de você. E nós vamos orar, nós vamos fazer o que Jesus fez aqui, rogar ao Pai da seara para que ele nos envie trabalhadores. Nós vimos ali, são 10 mil reais, nós só temos 1.000 até agora. Nossa campanha durará 3 meses, 1 mês e meio já foi.
para os calculistas, 1,5 nós teríamos que ter pelo menos 5.000, né? Nós só temos 1.000 até agora. Mas nós estamos orando, nós estamos rogando ao Pai da Seara, que vai nos surpreender. Nós vivemos a bênção na igreja de a maioria dos irmãos estarem trabalhando, glórias a Deus por isso. Nós temos relatos de muitos lugares em que praticamente 90% dos irmãos foram dispensados. Temos uns irmãos em Foz do Iguaçu, cidades turísticas, por exemplo, que estão sofrendo. Enquanto isso, eu abro o Clique RDC, Chapecó está anunciando vagas de emprego. Nós estamos aqui. Talvez Deus tenha feito isso conosco, com esta igreja, para que a gente faça mais nessa campanha agora, porque muitas igrejas não vão poder, porque as pessoas não estão trabalhando, e nós estamos. O que nós pedimos aqui para Deus é que Ele nos ajude a sermos bons mordomos do que Ele nos dá, e separamos um valor para a obra dEle, para o reino dEle. Nós não estipulamos valores, não incentivamos a igreja a barganhar com Deus, não pregamos teologia da prosperidade no sentido de dar o seu carro e ganhar um carro novo, vender sua casa e doar, não incentivamos isso. Mas nós incentivamos e ensinamos ser bom mordomo daquilo que Deus dá e doar para a obra dele. Nós vamos orar, vamos pedir que Deus nos surpreenda, que Deus nos ajude com essa campanha, que Deus nos ajude. Nós temos os pilares aí da campanha: oração, mobilização, oferta e o ir. Todos esses pilares nós estamos tentando fazer. Nós temos uma feijoada aí que está no momento parada, e eu já vou explicar por quê. Mas nós temos muita coisa para fazer. Jesus está te chamando para a obra dele. Feche os seus olhos. Pense no que Jesus tem feito por você. Pense na fidelidade dele contigo. Pense em como ele descreveu nesse texto para você o foco que você precisa ter na sua vida. Porque ele descreve o que ele fazia e ele chama os seus discípulos para fazer o que ele fazia. Então ele chama você para fazer o que ele fazia: ensinar, pregar e restaurar pessoas. Jesus está te chamando, meu irmão. Jesus está te chamando, meu amigo. Ele está te chamando. Ele está agora com o seu Santo Espírito dizendo: Pedro, eu preciso de você para ajudar o Wesley, para ajudar a Júlia, para ajudar o pastor Pedro, para ajudar o Seno, a Carol, com os adolescentes e jovens, com a juventude. Eu preciso de pessoas para juntar-se à equipe das mulheres que estão ensinando, estão orando durante a semana. Deus está te chamando. Deus está te chamando para investir nessa obra que não é nossa, é dele. Deus está te chamando para ajudar na mobilização em prol da campanha de missões. A feijoada, Deus está te chamando. Eu sei que Ele está te chamando, porque a palavra de Deus me autoriza a pensar assim. Jesus está te chamando. Você pode não obedecer ao chamado dele, mas eu sei que Ele está te chamando. Deus amado, eu não creio que a Tua palavra não fala mais. Senhor, eu não acredito que a Bíblia não tem mais autoridade. Eu não acredito que a Tua palavra, Senhor, não penetre no mais profundo dos corações e cause transformações. Eu não creio nisso.
Eu creio que a tua palavra é a verdade, que ela é poderosa e que ela fala aos corações. Eu creio no Espírito Santo nessa noite, falando a cada coração aqui. Eu só peço ao Senhor uma coisa: ajude o meu povo aqui a obedecer ao teu chamado, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que todos nós arregaçamos as mangas. E vai faltar trabalho nessa igreja, porque tem muita gente para trabalhar. Meus queridos irmãos, eu ainda queria passar aqui um aviso muito importante, muito importante. Volta e meia, algum irmão nos diz que está com dificuldades de fazer o depósito dos dízimos e das ofertas. Às vezes eu estou visitando e o irmão acaba me passando, ou irmã, principalmente os que estão em casa. Então, se você tem essa dificuldade, nós temos aí soldados prontos para ajudar você nesse sentido, né? Temos o Eloy, temos o César, eu estou à disposição, o Mário e alguns irmãos, outros irmãos da diretoria. Então, eles podem te ajudar. Então, contate alguém para te ajudar nessa questão do dízimos e das ofertas. Nós temos muito trabalho e nós precisamos da fidelidade de cada um neste sentido, e que Deus abençoe você e conte conosco. Fale comigo, fale com o Mário, fale com o César, fale com o Eloy, fale com alguém da diretoria para te ajudar nesse sentido. Os irmãos estão se prontificando a ir até você e fazer a coleta dos dízimos e das ofertas, tá bom? Então, fica dado aí a dica para os irmãos. Queridos, César está onde? César está lá na salinha lá? Eu queria que o César pegasse lá na secretaria os tickets, os vale da feijoada para mim. Meus irmãos, o que aconteceu com a nossa feijoada? A Lilian, ela e a família estavam à frente da feijoada. E eles tiveram aí 2 semanas ou 3, tiveram o diagnóstico do Covid, e eles tiveram que se isolar. E aí eu, com várias coisas para fazer, acabei também esquecendo de motivar outros irmãos para nos ajudar. Obrigado, Davis. Nos ajudar nesse negócio aqui. Então, o que acontece? A nossa feijoada vai ser daqui menos de um mês. 200 ingressos estão empacotados aqui na gaveta. Olha a real situação nossa. Empacotados aqui na gaveta da igreja. Os nossos irmãos que estão à frente desse ministério, dessa mobilização, no momento eles não podem, os médicos não deixam, e eu não, né? Eles estão, provavelmente, durante a semana, os médicos deem alta para eles, mas eles estão isolados. E sabe quem Deus está chamando para vender isso aqui? Você. Você. E aí nós vamos eleger agora, eu vou pedir aqui para... Todo mundo que eu olho está atarefado. Eu vou pedir para quem? Mas eu vou pedir alguém aqui que vai ali na secretaria, vamos fazer isso agora. Vai ali na secretaria, pega uma folha em branco e você vai anotar quem levou tantos ingressos para tentar vender durante a semana. Você só vai fazer isso, tá? Esse vai ser o seu ministério aí de organizar quem levou tanto ingresso, quem vendeu tanto e acompanhar esse processo. Alguém se prontifica a fazer isso? Se não, eu vou indicar alguém e nós vamos votar agora. Estou brincando. Rose, muito obrigado, minha irmã. A Rose está bem atarefada aqui na igreja, muita coisa para fazer. Por exemplo, ela é quem limpa aqui para nós nos reunirmos junto com outras irmãs, mas graças a Deus por sua vida que se colocou à disposição.
Então, os outros que estão aqui, no final do culto, não vai embora sem passar na Rose, pegar, Rose, eu tenho lá meu vizinho, meu amigo, 3 ingressos, 2 ingressos, 5 ingressos para vender, tá bom? E aí no final de semana a gente já vai ter uma noção de quantos ingressos a gente vendeu, para nós falarmos para a Lília, para o Vilmar, para os outros irmãos, quanto de feijoada nós vamos fazer, senão a gente não sabe, né? Então, ali tem 200 ingressos, nós estamos aqui mais ou menos 50 pessoas, cada um pegando 5, vai faltar ingresso, mas eu faço mais impressão. Meus queridos, esse é o primeiro aviso. O segundo, eu quero ler uma carta rapidamente para os irmãos. Aliás, eu vou deixar a carta para ler na semana que vem, por causa do tempo, mas eu quero incentivar os irmãos a se organizarem e se inscreverem para a Assembleia da Convenção no dia 26 desse mês, setembro. Obrigado, Mário. 26 que vem tem Assembleia da Convenção. Quem participa da Assembleia? Qualquer membro da igreja pode participar da Assembleia, mas tem algumas coisas que precisa fazer. Você pode estar falando comigo, com o Mário, para poder se inscrever como mensageiro para participar dessas assembleias. Então, a nossa igreja pertence a uma convenção, para quem não sabe, e a cada 2 anos nós temos uma assembleia geral que trata todos os assuntos e ministérios de toda a convenção, e você pode estar se inscrevendo para esse ministério, dia 26. E no dia 27, nós vamos ver ainda como vamos fazer com o culto, porque a ideia é que a gente se mobilize para assistirmos ao culto de encerramento da Assembleia da Convenção 2020. Esses são os avisos. Nós vamos encerrar o nosso culto orando, agradecendo a Deus por mais este momento, por mais este culto, agradecendo a você que esteve aqui hoje e que Deus te abençoe a sua semana e responda ao chamado de Jesus. Nós precisamos de você para nos ajudar com os trabalhos que nós precisamos realizar. Ah, pastor, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho capacidade. Não tem problema não. É o Espírito Santo que faz o trabalho, você só vai ser ferramenta nas mãos dele. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te louvamos porque o Senhor é bom. Foi um momento muito especial de culto, de louvor, de adoração, da palavra. E essa palavra falou muito ao meu coração. E eu creio, Deus, que ela provavelmente falou aos corações nessa noite. Eu creio que nos próximos dias, talvez até hoje mesmo, nós vamos ter notícias de irmãos que encostaram em algum líder de ministério para aliviar o trabalho deles. Eu creio, Senhor, que nas próximas semanas, muitos irmãos aqui vão sentir essa alegria, essa felicidade de servir na sua obra. A cura que Jesus realizava nesse texto especificamente era se importar com as pessoas, servi-las, ouvi-las e restaurá-las. A cura que nós podemos fazer é isso. Levante o meu povo aqui, Pai. Sou grato porque nós temos muitos irmãos envolvidos, mas eu rogo porque precisamos de mais. Eu sei que o Senhor vai nos dar. Ó Deus, eu rogo as tuas bênçãos na vida de cada irmão, que a consolação do Espírito Santo, a alegria, possa inundar o coração de cada um ao longo dessa semana. Que a esperança em Cristo Jesus possa ser o pensamento de cada um ao longo dessa semana. Rogamos as tuas bênçãos na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Não vá embora sem falar com a Rose.
tá bom? Fale com a Rose antes de ir embora, pegue o seu ingresso e nos ajude nessa mobilização.